que estão acompanhando. Hoje é um dia muito importante, é o dia, né, falado como o Dia do Índio, né, mas na verdade é o Dia dos Povos Indígenas, e nós vamos então conversar com convidados ilustres aqui. Vou começar apresentando o nosso Pata, a grande liderança Davi Copenaua Yanomami, um xamã, um líder político, presidente da Rutucara Associação Yanomami, escritor, autor do livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que foi escrito junto com o antropólogo Bruce Albert. Então, bem-vindo, Davi. Obrigada por você participar dessa live com a gente. Nós queremos muito ouvir suas palavras. Também está aqui com a gente hoje o Luiz Bolognese, diretor do filme A Última Floresta, roteirista premiado, que escreveu e dirigiu o longa-metragem Uma História de Amor e Fúria, em 2013. O filme foi premiado e foi exibido em cinemas dos 6 continentes, foi premiado em vários festivais internacionais. Luiz também dirigiu o longa-metragem Ex-Pajé, e agora, este ano, está lançando outro longa-metragem, A Última Floresta, que é o filme desse trailer que a gente acabou de assistir. A Última Floresta é, então, uma produção do Luiz em parceria com o Davi. Os dois, né, escreveram esse filme. A Última Floresta foi lançado mundialmente no Festival Internacional de Cinema de Berlim, sendo o único filme brasileiro presente na mostra Panorama. No Brasil, o filme foi lançado ontem, na 26ª edição do Festival Internacional de Documentário É Tudo Verdade. E hoje nós vamos, então, falar sobre essa parceria do Luiz e do Davi. Também compõe essa noite aqui com a gente a Adriana Ramos, que é do Instituto Socioambiental, minha colega do Instituto Socioambiental. A Adriana é coordenadora de políticas públicas do IS. Então, boa noite a todos e sejam bem-vindos. A todos que estão participando, enviem suas perguntas, enviem seus comentários. E vamos começar, então, a ouvir a história dessa nova produção do Luiz Bolognese, em parceria com Davi Copenaua Yanomami, o filme A Última Floresta. Davi, vou começar perguntando para você, tá bom? Conta para a gente, Davi, como foi para você fazer esse filme junto com o Luiz Bolognese? Esse filme A Última Floresta. Como que foi essa experiência de fazer essa produção junto com o Luiz? Sei. Caminha Rurisha. Aue, o Arruradil. Pode responder. Hey, na boa que eu está aqui, mas que não há moia me hira o apai. Feita 19 de abril de 2021, na boa que uma hirabu, coialo. Tetapi kami habis itu berlalu maka dayal kami maka noa mayam hiraki apa na kami habis kuma ya kami maka yanma yamaka untuk bawaimi yamaka untuk betama moimi
Nabubuha. Nabayama Shona Utubotadi. E Kamiyama que Utuba Daime Makihi. Anot Kuayano. A minha bihiculayam. E na pano wale pa amanek paribla bihioi que ba nakamama. Então eu estou falando Yanomami. Eu acho que outras pessoas que está olhando minha foto, escutando minha fala, língua materna, Yanomami. E agora eu vou começar a falar um pouquinho português. A minha pensamento foi assim. Eu estava olhando o do cinema dos outros parentes, cinema dos brancos da cidade. E eu fui pensando assim, eu encontrei Luiz Poronês, já estava trabalhando em outro lugar. Então, aí nós encontramos, fizemos a mensagem. E ele estava vindo atrás de mim, vontade de falar comigo, para fazer a mensagem e para conversar sobre filme. Eu pensei a ele, eu convidei ele para a minha comunidade Watoric e também conversei com a parceria da Isa. Parceria de Isa, ele também quer dar apoio. E também pensar, seria bom fazer a filme para o mais do povo de Yanomami. E Yanomami precisa sair no mais do televisão, jornal, e para vocês conhecerem. Eu acho que foi bom. Assim que foi, pensando que nós fizemos esse trabalho na comunidade Watoric, conversei com a chefe da aldeia, eles aceitaram para fazer um filme. Estava faltando a nossa filme do Yanomami. Nós queríamos mostrar na cidade e para eles conhecer a nossa imagem, a nossa foto e costuma de Yanomami, como ele vive, costuma a caça diferente. Então, é assim que eu fui pensando para encontrar Luiz Poronês, já estava trabalhando em outro lugar, então foi assim. A última floresta que é muito importante para nós todos. A última floresta é uma segurança do pulmão do mundo. Esse que eu queria falar para vocês. Outros florestas do Brasil
já foi derrubado. Milhares de árvores foram derrubadas, queimaram, acabaram. Eu vi quando eu fui para Brasília, e eu nunca vi a floresta vivo. Eu nunca vi a floresta inteiro, tudo derrubado, tudo cortado. E também foi em outro lugar, como Rio de Janeiro, também eu achei muita, assim, a floresta muito pequena, muito pouco. E a floresta que nós estava protegendo, o meu pai passado, ele estava protegendo, eles foram derrubados. Então eu fiquei muito triste. Por que o branco estão derrubando? Estão derrubando tanta floresta amazônica. Então, aí eu fiquei preocupado. A território Yanomami, muita gente, muita povo da cidade fica de olho, dizendo que a terra Yanomami muito grande, é pouco índio. Então, eles estão falando isso. Então, antes disso, que eu pensei, vamos fazer filme, vamos mostrar a última floresta que está protegido, protegido onde o povo Yanomami está morando. Então, eu pensei assim, a floresta do Brasil inteiro já foi derrubada, acabaram com ele, agora eles estão querendo derrubar. Então, nós vamos fazer filme para chamar atenção, do povo da cidade, chamar atenção autoridade, Naba Patamotima, Yamabubihi, Moyamamblamang Wapai. Então, pensamos assim, eu falei que é a hora de nós, por Yanomami, falar e reclamar e cobrar o erro do governo brasileiro. Não precisa mais derrubar milhares de árvores no Brasil. Não precisa derrubar no Brasil. Brasil tão grande, muito grande. E como o Brasil está grande, já tá tudo derrubado, acabaram com a floresta dele. E a floresta que sobrou, aonde o meu povo Yanomami e Equano mora. Então, nós colocamos a última floresta que sobrou, que sobrou, território Yanomami. E a autoridade não pode mais olhar, não pode mais tocar. A floresta seja respeitado, cuidar e proteger. Aonde o povo Yanomami está morando, que ser protegido, cuidado, e não pode mais cortar, derrubar. Porque já derrubaram muito. Já derrubaram muito a floresta no nosso Brasil. É por isso que nós botamos o nome A Última Floresta que Sobrou. Agora nós estamos a hora de falar para vocês. Quem nunca conheceu a floresta do Brasil, então você pode escutar.
escutar e pensar como nós vamos proteger a última floresta que está, a floresta que está Amazonas real. Então, é importante nós conversar no Brasil e fora. Todo mundo, não é todo mundo que está querendo preservar, não. Metade do povo que está querendo cuidar a nossa floresta amazônica no Brasil. E os homens ricos, homem moderno, que tem muito dinheiro, eles estão querendo acabar a floresta que sobrou na terra indígena. A terra indígena que está protegido aonde que eu estou morando. É por isso, vocês da cidade, pensar assim, pensar o meu povo Yanomami, pensar a floresta amazônica seja respeitado de verdade, não é para assim estragar, matar índio, sujar o rio, matar peixe. Essa não é hora de fazer isso. É por isso que eu estou tentando explicar para vocês. Quem não me conhece, vocês estão me ouvindo, mas outros já me conhecem. Eu estou com 44 anos de luta. 44 anos de luta para a defesa do meu povo Yanomami. Interesse do povo Yanomami é muito importante, porque Yanomami é ser humano. Yanomami é ser humano que cuida a terra, que cuida riqueza da terra, que cuida animal, caça, pássaro, montanha e xamã. Então, essa é a minha papel da liderança indígena, a liderança tradicional, que eu sempre falo, eu sou a liderança tradicional que aprendi assim durante de reunião, falando, conversando, para a homem da cidade entender e acostar essa luta. Tendo luta, nós vamos continuar a viver. Sem a luta, nós estamos todos mortos, muito sofrido. Tendo índio, Yanomami, Iguana e outros parentes que estão lutando, nós estamos ajudando de vocês e nós, liderança, precisamos apoio de vocês. Vamos lutar junto, porque é nosso. Porque a nossa a última floresta, o pulmão do mundo que está protegendo de nós. Se acabar a floresta, a última floresta, vai ser a calor, vai aproximar. Vai aproximar e o povo da cidade vai começar a reclamar, é muito quente, o planeta está mudando, mudança climática. Vamos começar a reclamar isso. Para não começar a reclamar isso, então, nós estamos bom trabalho, bom trabalho, uma parte, para nós não sofrer de calor, de sol. Então, essa é a minha fala. Padre Renan, então, é isso. Cauê, sim, escutamos sua fala. Muito obrigada, Davi. Que bom ouvir você, né? Ouvir que depois de tantos anos de luta, você agora está aprendendo uma nova linguagem, né? Que é a linguagem do cinema.
e está aproveitando desse cinema para levar a sua palavra para outros lugares, para mais pessoas, né? O filme mostra mesmo a floresta Yanomami, e como você falou, né? É a segurança, é o pulmão do mundo, é essa floresta que está aí, que vocês estão cuidando, tentando cuidar cada vez melhor delas, apesar das dificuldades, né? Obrigado, Ansema. Obrigado, Davi, por suas palavras. Luiz, queria ouvir de você, né? Conta aí para a gente como foi realizar esse filme com o Davi, né? Como que vocês, nessa produção, conseguiram dialogar, né, com o universo mitológico Yanomami, que o filme aborda esse universo mitológico, o filme aborda o cotidiano da comunidade Yanomami, e o filme também aborda a situação atual, né, o contexto de invasão da terra indígena, e como que vocês conseguiram, assim, promover o diálogo entre esses diferentes mundos, né, Yanomami, que estão tão bem representados no filme. Conta pra gente como foi aí Luiz, sua parceria. só um minutinho antes do Luiz falar, deixa eu aproveitar para chamar o Ailton, que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, para ele entrar no outro link que a gente mandou para ele, para vir aqui para a sala conversar com a gente aqui. Se você está aí, Ailton, tem que ir lá no Zap pegar o outro link para poder chegar aqui. Desculpe. Bem-vinda, Ailton, vamos nessa. Bom, estamos aqui todos esperando o Ailton, né, dando uma satisfação para as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa sala, né? O Ailton tá tentando entrar, e a Sônia, como hoje é um dia da luta indígena, ela não vai conseguir vir, infelizmente, porque, enfim, muitos compromissos no dia de hoje. Parece que os brancos estão com muito medo, né? Nós, da civilização não indígena, estamos acuados por essa pandemia, que não é apenas uma doença, mas é o sinal de uma crise profunda, acho que do capitalismo e do modo de viver. E eu acho que tem algumas coisas positivas no meio dessa crise. Eu tenho a impressão que que os brasileiros se abriram como nunca para escutar os indígenas. Eu tenho sentido isso. Não é à toa que o livro do Krenak, que eu espero que ele entre logo, foi o livro mais vendido na Flip o ano passado, desculpe. Não é à toa que Davi escreveu, na minha opinião, A Queda do Céu, que é um sucesso não só no Brasil, está traduzido em francês, em inglês, em vários países. Eu considero a maior obra que eu li no século XXI, assim, para mim é o Grande Sertão Veredas do século XXI. E eu estou sentindo muitos jovens cineastas indígenas chegando, escritores, artistas gráficos, artistas plásticos, músicos. Me parece que a branquitude, né, a nossa civilização um pouco assustada e com medo, parece que está parando para ouvir os povos indígenas e o saber que essa turma tem, né, os povos que estavam aqui antes dos europeus chegarem. O meu cinema, eu sinto que ele passa a militar um pouco nessa área, tentando aproximar, como o Davi pediu quando eu procurei, para que os não indígenas possam conhecer melhor, para fora de todo um monte de bobagem preconceituosa que foi construída, né, destruindo a imagem dos povos indígenas, justamente para justificar a invasão, o genocídio, os massacres. Então é muito importante nós os conhecermos de perto, para, enfim, quando a gente se aproxima, a gente se encanta, e quando a gente se encanta, a gente respeita, e quando a gente respeita, a gente aprende com eles. Eu acho que o cinema, A Última Floresta, é um filme que vai por esse caminho. Eu procurei o Davi e, e, e convidei ele não apenas para ser protagonista do filme, mas eu convidei ele para ser autor do filme. Que história nós vamos contar, Davi? E aí esse processo foi um processo muito rico, muito muito forte, do povo do cinema. Éramos uma equipe de apenas 6 pessoas, né, contando com uma cozinheira wapixana que nós levamos, com os moradores do Demini, com o povo Yanomami. Foi um encontro muito bonito, de muito aprendizado. Nós aprendemos muito com eles, todos os dias aprendíamos muito. E eles foram muito generosos com a gente, porque ali na floresta, a nossa turma de brancos
a gente parecia crianças Yanomami, nada a gente sabe, né? Não sabe se pode entrar no igarapé. Aí alguém pode dizer, essa hora não pode, Luiz, é a hora que a onça vai beber água. A gente não sabe o caminho para fazer nada, a gente não sabe se a gente pode sair de noite. Tudo a gente tem que perguntar, a gente não sabe fazer nada. As crianças Yanomami riam da gente o tempo todo. E foi dessa maneira que a gente fez o filme, como quem não sabe. A gente não chegou ali, nem eu, nem a minha equipe, dizendo como fazer, com 1000 certezas. A gente saiu perguntando, escutando. Foi um filme feito com os ouvidos. E eu aprendi muito com o Davi. Posso dividir com vocês rapidamente, para também não pegar muito a palavra. Eu espero que o Ailton entre logo. Mas, enfim, por exemplo, logo de cara, quando eu cheguei para conversar com o Davi me convidou para ir para o Atori, que a gente passou 2 semanas lá. O Davi falou para mim, eu quero fazer um filme em que fale dos nossos problemas, que a gente tem vários problemas, temos 20 mil garimpeiros invadindo ilegalmente a nossa terra e o governo não faz nada, mas não é só isso. Eu quero que a gente faça um filme que mostre a força dos Yanomami, a beleza dos Yanomami, a potência dos Yanomami. Porque não quero um filme de coitadinho, Luiz, não quero um filme de pobres Yanomami, porque nós não somos. Nós estamos aqui, vivendo com muita força, potência e beleza e saúde e fertilidade no meio da floresta. Vocês é que estão doentes. Vocês é que... A Covid não tinha nem começado. Vocês é que estão destruindo tudo por causa de um feitiço de mercadoria que vocês entraram, porque vocês não ouvem mais os seus xamãs. Vocês pararam de ouvir os espíritos da floresta que vocês tinham. E por isso vocês adoeceram. Então esse filme tem que se abrir para que a gente possa falar, porque vocês precisam aprender com a gente. E foi assim o trabalho. Foi um trabalho de entender que histórias contar, e vieram histórias muito fortes, né? Histórias mitológicas da criação da floresta por Omama e Oase, histórias de enfrentamento desse grande ambientalista, desse grande xamã, filósofo, cientista, que é o Davi Copenaua, lutando contra o garimpo, né? Falando em Harvard e em vários lugares do mundo, e também entraram histórias que nasceram ali, como do Juscelino, da Erruana, né? A Erruana, que não quero dar spoiler, mas quase uma feminista Yanomami, né? Lutando pelo espaço das mulheres e lutando para entender o que aconteceu com o desaparecimento do marido dela. E a gente também embarcou numa coisa que foi um grande aprendizado para mim, que de um modo geral, entre os povos nativos, mas muito forte também nos Yanomami, o mundo mágico, o mundo fantástico, o mundo dos sonhos é real. Isso é lindo. Eu lembro que o Davi falou para mim assim sobre o filme, ele falou, cinema é sonho, né, Luiz? Então, se a gente vai fazer esse roteiro, nós temos que sonhar primeiro. E isso foi lindo. E aí a gente trocava ideia sobre os sonhos que a gente tinha. E é muito claro que entre os Yanomami, o que acontece de noite no mundo dos sonhos é real, é verdadeiro. Não é como para nós uma espécie de... A gente coloca como se fosse uma fantasia, algo que não ocorreu. Teve um dia de manhã que eu estava saindo para caminhar com um caçador Yanomami, e ele, 5:30 da manhã, 6 horas, e ele falou para mim, eu estou muito cansado. Daí eu falei, mas como? Você acabou de levantar da rede? Aí ele falou que eu passei a noite toda com uma onça correndo atrás de mim. Então eu via claramente que aquilo para ele tinha acontecido, como tem acontecido, como realmente aconteceu. Nos sonhos muitas coisas se explicam, e os sonhos explicam muitas coisas da realidade. Então o filme mergulhou nos sonhos de Yanomami, no mesmo plano de realidade do que as coisas que acontecem no dia. Isso é muito bonito. E da mesma maneira, o mundo dos mitos, o mundo das fantasias, que a gente guarda como folclore, põe num livro e guarda aqui na estante, nessa estante aqui, ó. Da mesma, enquanto a gente faz isso, para os povos indígenas, para os Yanomami, essas figuras mágicas fantásticas, o Xabiri, né, que são as entidades protetoras, e outras divindades perigosas também, porque o bem e o mal estão misturados nessas entidades, eles estão no dia a dia. Eles explicam os acontecimentos, eles explicam a doença, é eles que causam a Covid, é com eles que nós temos que trabalhar para resolver as questões. Então, esse mundo holístico, essa ciência completa com que os povos nativos do Brasil, que a gente chama de povos indígenas, que estão aqui há mais de 10 mil anos e há mais de 4 mil anos vivendo nesse modo que eles vivem, dominando mandioca, roças, milho e batatas, enfim. É um conhecimento que está organizado de um modo muito completo.
e no qual toda a ciência que eles têm, que não é pouca, é muita. A gente lá na floresta não sabia nada, eles sabem tudo, é impressionante. E essa ciência deles é organizada de um modo muito sábio, é isso que me encanta, porque ela é organizada para o homem fazer parte, para o homem pertencer. Enquanto que o que eu aprendi nas escolas e a maneira como a gente pensa na saúde, de um modo puramente científico, racional, capitalista, a gente se isola do que nós não somos e agimos de uma maneira predatória, querendo controlar tudo, inclusive o tempo, né? Olha o Krenak chegou. Oi, Krenak. Que prazer estar de novo com você e Davi nessa mesa virtual. Imagina. Muito bom. Eu estou muito feliz, gente. Vocês não fazem ideia. São essas pessoas que estão aqui hoje com a gente, Davi e Krenak, são com certeza dos homens mais sábios desse país hoje e que o Brasil precisa escutar. E está escutando, né? O Krenak e Davi estão sendo muito ouvidos, os livros deles são maravilhosos. Krenak, eu passo a palavra para você, meu irmão. Muito obrigado por ter vindo e queremos te ouvir. Eu quero cumprimentar todo mundo que está aí. Eu estava ouvindo vocês no outro canal, eu estava no YouTube. Eu estava com todo mundo assistindo vocês. Mudei de perspectiva agora. Que legal. Maravilha eu ficar ouvindo. Eu ouvi o Chore contando, falando como vocês se aproximaram para fazer a última floresta. E estava aqui do lado de cá ouvindo ele. Vi a Lídia também te dirigindo pergunta, não é isso? A Adriana aí dando passe para vocês. E eu fiquei do outro lado lá no YouTube achando muito bom. Eu falei, olha, então eu estou aqui do lado de cada tela assistindo todo mundo. Eu quero cumprimentar a Lídia, cumprimentar a Adriana e dizer o seguinte, Chore, parabéns, você e o Luiz fizeram o filme. É assim mesmo. E eu vi o filme junto com algumas centenas de pessoas também na estreia ontem. Eu assisti, eu consegui fazer a entrada lá naquela plataforma incrível do festival, que eu não sabia como é que funcionava direito. E eu e outras pessoas, porque um monte de gente depois fala, como é que eu faço para ver o filme? Então eu achei muito bom ter muita gente querendo ver o filme. Então, Chore, você estava falando, não é todo mundo que está preocupado com a floresta, com o mundo, não é todo mundo. Mas aquela cena do filme em que vocês juntos começam a refletir sobre a condição do mundo, que você chama os outros pajé para vocês fazer aquela conferência dos pajé, que junta os pajé e vocês começam a soprar Iacoana e vocês abrem outro céu e aí vocês fazem aquele ritual impressionante, todo mundo trabalhando junto. Naquela hora é todo mundo, porque a gente sente que toda a força do Chabore está passando na atmosfera do planeta. Você já me falou uma vez que quando está fazendo Chabore forte, o raio anda em todo o planeta. Então eu vi esse mundo grande, com milhões de pessoas, como se fossem pequenos bichinhos que não estão com juízo, não têm inteligência do que está acontecendo. Mas o Chabore passa em cima desse mundo todo e, por um momento, o mundo inteiro está ligado. Ele leva um choque. O choque, como um relâmpago, pega todo mundo. Ele pega também quem enxerga e pega quem é cego.
Porque a pessoa cego também, ele sabe quando dá relâmpago. Ele não desperta o olhar dele, mas ele sabe. E o clima do planeta não é um problema Yanomami. O clima do planeta é um problema do mundo inteiro. Então, pode ter certeza que essa força que os nossos Shabori têm de falar com os espíritos da Terra, isso cria um choque tão poderoso que ele vai, sim, mudar muita coisa no próprio pensamento daquela gente que a gente acha que é nosso inimigo. Eu acho que está muito bom a força dos nossos pajés de segurar essa floresta em pé. E achei muito bonito também, Luiz. Até pensei que você ia se demorar um pouco mais. Quando vocês saem dali do terreiro do Chabore, onde está tendo o trabalho dos pajés, eu fiquei imaginando que você ia viajar naquelas copas de árvores floridas que pareciam um pouco a, aquelas cerejeiras em flor. Por um instante me parecia assim, aquelas cerejeiras em flor. Evocou uma imagem tão bonita e mágica da floresta e do céu, que eu pensei que você ia estender um tempo mais aquela poética que sai do chão, onde os pajés estão trabalhando, e vai para o céu, vai para o espaço. Seria maravilhoso estender aquele discurso poético para ajudar a gente a acompanhar a transição entre o Davi no chão da floresta e o Davi entrando naquele auditório lá de... Como é que chama? A Universidade de Howard? Harvard. Harvard. Howard. Então, eu fiquei assim tonto quando eu vi você saltando dali do terreiro lá para aquele outro mundo. Eu queria que você tivesse ido mais devagarzinho, junto com aquelas flores da copa das árvores, para depois aparecer em outro lugar. Mas aí eu já estou falando com vocês como um realizador de cinema. Eu fiquei pensando que, junto com a câmera, e fiquei muito feliz também de ver a espontaneidade com que as pessoas que estavam lá na aldeia, andando, conversando, interagindo, a espontaneidade de todo mundo é muito maravilhosa, dá uma vontade da gente entrar na história, né? Entrar no filme, para encontrar os amigos e principalmente aqui nesse mundo que as pessoas estão, todo mundo assustado, com medo de abraçar, com medo de pegar a doença e morrer e tudo, ver os corpos com tanta saúde, com tanta beleza, com uma liberdade de movimento, de sentar, de rolar no chão, de pular na água, de brincar, ele provoca um sentimento de euforia na gente, uma alegria muito grande, que é o espírito da floresta, né? O espírito da floresta tem esse dom maravilhoso de fazer a gente se sentir curado, abençoado, assim, maravilhoso. E as crianças, gostei muito de ver as crianças também. As crianças não estão ali fazendo papel de curumim. Eles não estão fazendo papel de curumim. Eles estão simplesmente sendo criança. E é muito lindo quando um pega um beijuzinho e fala: esse beiju é meu. Esse beiju é meu. E eu fiquei pensando, né? Para uma outra criança que vê o filme cá fora, uma criança não indígena, que vê aquele filme,
ela vai se identificar perfeitamente com aquele coleguinha que fica ali esperando a hora de comer, que pega um pedacinho de beiju, esse beiju é meu. Eu achei muito legal também, porque ele dá uma dimensão, ele dá um sentido de uma coisa que está perturbando muitos brancos, né? Os craí, nossos amigos, eles não indígenas. Agora a gente não pode chamar os brancos de branco. A gente tem que chamar eles de não indígena. Então, Luiz, você é um não indígena. Não fica chateado se eu chamar você de não indígena, tá bom? Então, aí o que acontece é o seguinte: os crianças na escola, os pais das crianças, eles me perguntam, Krenak, vocês ensinam as crianças de vocês a dividir todas as coisas que vocês têm? Eu falei, claro, eles aprendem isso desde sempre. Mas isso não significa perder a individualidade. A gente não ensina a criança a ser egoísta, mas a gente ensina ele a ter individualidade. Quando aquela criancinha fala, esse beiju é meu, o que ele está dizendo é, eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa. Isso não me destitui de ser comum, de pertencer a esse lugar com todo mundo. Mas eu sou uma pessoa. Ele já é um serzinho pequenininho que reivindica um lugar. Ele reivindica um lugar de ser uma pessoa. Eu gostei muito daquela cena que é muito rápida, muito curta, mas eu sei que para os educadores, para o pessoal que trabalha com educação, e principalmente agora com essa desconfiança se existe alguma pedagogia, tem alguma pedagogia que a gente pode recorrer a ela nesse tempo de tanta aflição, de convívio dentro de uma casa com os filhos. Os pais não estavam acostumados a ficar com as crianças, eles despachavam as crianças rapidinho para algum lugar, tipo colégio, e agora estão tendo que sofrer a fricção com as crianças. E de vez em quando vai ter um que vai falar: esse beiju é meu, esse beiju é meu. E ele vai saber que isso não é um problema. Uma criança dizer que o beiju é meu é muito bom. Significa que essa criança já consegue se relacionar com o mundo, com as outras pessoas ao redor dele, com uma saudável noção de pessoa. E pode se constituir num sujeito coletivo que aprende a compartilhar o mundo. Mas que primeiro ele tem que fazer igual aquela mulher do avião. Quando a gente pega avião para viajar mais longe, a comissária fala: senhor passageiro, coloque seu cinto, não fume. Se alguma coisa acontecer, uma máscara vai cair daí de cima na sua cabeça. Não ponha na pessoa do seu lado, ponha em você. Depois que você botar a máscara em você, aí você pode ajudar outra pessoa. Isso é uma pedagogia muito interessante. Quando ele está falando isso, é que primeiro você tem que constituir uma identidade capaz de amar você mesmo, ter amor, dar valor, cuidar. E depois você vai ser capaz também de cuidar das outras pessoinhas que estão ao seu redor. Então, esse pedaço do beiju é meu. Esse beiju é meu. Muito bom aquele menininho. Então, Luiz, a minha observação sobre as árvores e sobre o beiju, ele não dispensa um comentário, se for oportuno em algum momento, sobre a parte ficcional, aquela parte que acontece no mundo das águas, que junta, que cola com a história real de um marido fujão com a possibilidade de um sequestro relâmpago. Porque, na verdade, esses espíritos da floresta, eles fazem sequestro relâmpago. Pega o cara, leva ele para o fundo das águas. E me lembrou também o seguinte, o Macunaíma, no filme do Macunaíma, tem uma... No filme do Macunaíma tem uma... Saiu.
eu recebi um aviso que minha bateria ia acabar, eu fui ligar ali. No filme do Macunaíma tem uma cena em que o Macunaíma pula dentro d'água e uma Icamiaba, uma Iara, devora ele, não é isso? Aí você só vê aquele sanguinho assim saindo em cima da flor da água. A hora que eu vi aquele mergulho no Última Floresta, eu pensei, caramba, esse cara vai ser devorado. E ele acabou conseguindo voltar para o mundo dos humanos. Ele não foi devorado, ele foi só sequestrado. Parabéns, vocês dois. Eu gostei do filme que vocês fizeram. Legal. E agora ele precisa ir para o festival. Obrigada, Ailton, bem-vindo. Ainda bem que você conseguiu passar para o lado de cá, para a gente poder te escutar, né? Ouvir as suas reflexões, sempre tão profundas, né? Onde numa frasezinha de uma criança nos revela tanto, né? De várias pedagogias e de várias formas de ensinar e de formar os seres, né? E o filme fala também, né, sobre esse ser Yanomami, sobre essa floresta, sobre os vários mundos onde os Yanomamis transitam, e encanta a todos, né? Parabéns ao Luiz, ao Davi, por esse filme muito, muito lindo, né? Que tá, com certeza, quem teve a oportunidade de assistir, teve uma oportunidade também de estar nessa última floresta, né? De poder sentir o barulho da floresta, de mergulhar junto com os Yanomami naquelas águas claras e cristalinas. Gente, que bom, né, poder falar do filme. Mas eu também queria aproveitar a presença de vocês aqui para a gente ampliar a conversa, né, sobre a atualidade dos povos indígenas, e a gente falar um pouco desse contexto, de como que está a situação dos povos indígenas hoje, com esse atual governo, né? Como que a gente estava esperando a Sônia para ela poder fazer um panorama sobre a articulação dos povos indígenas, né? E como está a situação dos povos indígenas hoje, principalmente em relação a esse projeto de lei 191 de 2020, né? Que é um projeto de lei que pretende abrir as terras indígenas à mineração, à construção de hidrelétricas, entre outros empreendimentos. Então, eu também queria aproveitar a presença de vocês aqui para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Sobre esse contexto e sobre essas ameaças que estão aí, né? Sobre os povos indígenas, sobre esses espaços de últimas florestas que ainda existem no Brasil e que são os territórios indígenas, né? Então, Adriana, se você puder falar para a gente um pouco o que é esse PL, e depois o Davi e o Ailton, se vocês também puderem comentar um pouco como que isso impacta a vida dos povos indígenas e ameaça as florestas. Obrigado, Lídia. Na verdade, muito rapidamente, né? Esse projeto de lei, que é um pouco a síntese da proposta do governo federal para os povos indígenas, é um projeto que vai na contramão de tudo que a Constituição previu, mesmo ao estabelecer a possibilidade de regulamentar a mineração em terra indígena, né? Mas é um projeto que libera não só para mineração, mas a legalização do garimpo, a possibilidade de outras atividades econômicas, como o plantio de transgênicos e hidrelétricas, né? E tem sido usado como uma ideia de um projeto para o benefício dos povos indígenas. Então, eu não vou me estender nessa live, porque eu também quero ouvir o Davi e o Ailton, como todo mundo que está aqui assistindo, né? Eu queria ouvir deles um pouco, mais do que o risco do projeto, porque eu acho que o próprio filme fala isso, né?
a situação do garimpo demonstra o absurdo que é você pensar nisso como uma alternativa, mas o que significa, né, um governo que pensa que o garimpo, por exemplo, dentro das terras indígenas, pode ser uma alternativa de futuro para os povos indígenas, que acha que essa é uma alternativa de desenvolvimento e de perspectiva, por exemplo, para os jovens indígenas. Eu acho que isso é tão absurdo, é uma pegada tão colonial para o século XX que a gente está vivendo, né? Que eu queria ouvir o Davi e o Ailton sobre isso, né? O que significa a gente estar vivendo esse momento e diante de tantas possibilidades, de tanto que os povos indígenas já construíram desde a Constituição, em termos de projetos, de alternativa, de visão de mundo, né? De filosofia de viver, né? O que significa ter um projeto como esse, como uma proposta política de governo para o futuro dos povos indígenas? Ailton, você está sem som, precisa ligar o microfone. Esses dias, por ser abril, nós temos sido muito convidados a fazer comentários, falas, observações sobre a situação do nosso país, em especial do Brasil, o tipo de governo e política que tem sido feita com relação aos povos indígenas, nossos territórios, a nossa vida, e ele tem dado oportunidade para que algumas importantes lideranças do nosso povo se pronunciem sobre isso. Eu fiquei muito impressionado com uma decisão que o chefe Raoni tomou de se dirigir ao mundo, se dirigir a esses governantes que vão se reunir, provavelmente a convite do Biden, do governo dos Estados Unidos, para falar sobre a questão ambiental do planeta. Portanto, não é só o assunto do Brasil e da Amazônia, é do planeta. Há uma emergência global, digamos assim, e um risco reconhecido pelos cientistas e todas as pessoas que têm alguma responsabilidade de que nós estamos correndo o risco de um planeta, o mundo, viver uma experiência chamada de a sexta extinção, que seria um evento tão dramático que a gente não saberia como se reconstituir como comunidade humana depois. Pode sobrar alguns de nós. Pode sobrar algumas comunidades humanas por aí, mas elas vão estar tão estragadas que talvez nem os nossos pajés vão conseguir consertar esses estragos. Quando o Chabore, que o Davi e os outros parentes fizeram, observando exatamente essa violência com que está sendo feito o assalto ao corpo da terra, tirando de lá de dentro, provocando a saída de lá de dentro da terra dessa coisa que é a Chauara, ela não é uma indicação precisa, como quando a gente fala assim, Covid-19. A Covid-19, ela tem uma descrição, do ponto de vista, sei lá, dos infectologistas e sanitaristas, ela tem um diagnóstico. A Chauara não tem diagnóstico. Ela corta em todas as direções. Esse cortar em todas as direções é a possibilidade de acontecer um evento tão dramático que tira o ar de todo mundo. E não dê tempo de fazer vacina nenhuma. Agora está tudo bem, tem tempo de fazer vacina. Eu queria acalmar todo mundo que está ouvindo a gente. Fiquem tranquilos. Tem a maior fábrica de vacina montada para vocês. A ideia agora é vender tanta vacina quanto pirulito. Pirulito, picolé, é para todo mundo. Esses garimpeiros e esses
caras lá de Roraima, lá do Dissei Yanomami, que estão contrabandeando vacina que era para ser entregue aos Yanomami e estão levando para os garimpeiros, eles não precisavam fazer esse papelão. Porque o grande negócio desse mundo pandêmico nos próximos anos vai ser vacina. Vai ser um grande negócio. Um amigo estava me perguntando, Krenak, não tem essa coisa do conhecimento tradicional, da indústria farmacêutica querer... Tem problema? Eu acho que a bateria do Krenak caiu, ele vai ligar. Eu ia propor, se o Davi não quer completar esse pensamento que o Krenak começou, porque eu me lembro quando nós estávamos fazendo a última floresta, 6 meses antes da Covid estourar, os xamãs sentaram para conversar, a gente estava com a câmera ligada, isso está no filme, e os xamãs conversaram sobre isso, e eles previram o que ia acontecer. É impressionante, está no filme. O Davi fala muito claramente, os brancos estão mexendo, a Covid está enterrada no fundo da terra, e o Mama guardou isso lá, não é para tirar. E vocês estão tirando isso, os brancos estão tirando isso, então vai piorar muito. A gente vai ter muitas doenças chegando. E os xamãs conversam sobre isso e também falam, porque pensam, por que os garimpeiros continuam fazendo isso? Davi, você poderia comentar um pouco essa fumaça da doença que vem do fundo da Terra e que tomou o planeta todo, que os xamãs previram, isso está documentado, está no filme. 6 meses antes de acontecer, vocês, numa reunião de xamãs, que a gente com a câmera ligada, vocês falaram disso. Você pode comentar, Davi, por favor? Bem, vamos aproveitar falar para todo mundo. Para eles pensar o que vai acontecer. Já aconteceu. Já vem acontecendo a risco do nosso eu sempre falo, não é só para nós, é risco a planeta do mundo. Eu sempre dou a vista para você. Nós estamos aqui no planeta. Planeta é a Terra. Planeta é o céu. Planeta é a floresta. E nós estamos sendo muito perigoso para nós, para tudo. As lideranças já falaram faz tempo. Agora eu estou continuando falando. Continuo a falar para vocês, para você acreditar. Agora vocês estão acreditando. Essa Shawara que chegou, essa Shawara não é novo. O Shawara que nasceu anteontem, não. Essa Shawara é muitos anos que já aconteceu. Essa Shawara estava a pasta a nossa planeta Terra. Então, nós estamos nosso risco de perigo índio, não. Nosso risco de perigo para todo mundo. Então, essa a nossa fala do Xabiri Yanomami, que a gente está trabalhando e cuidando, tentar cuidar. Tentar não, nós vamos cuidar
cuidar, proteger, para não cair a nossa planeta, a cabeça da gente. Não vai só cair a planeta na cabeça da gente, não vai cair todo mundo. Nessa ponto, a homem da cidade não está sabendo. Só está ficando olhando televisão. Olha o que está acontecendo. A visão do Yanomami, Xabiri, está vendo tudo o que está acontecendo. A risco do planeta Terra não está aguentando mais. Está muito poluído. Muita chawara. Juntando. E a chawara estava é pouco. Chawara era primeiro sarampo, gripe, pneumonia, malária. E agora é chawara hewe, chawara Kurukuri-Sikuai. Porque a sociedade não indígena não vai descobrir o que é essa doença Kurukuri-Sikuai. É muito perigoso que estava a parte da terra. E a nosso trabalho, nosso Xabiri Yanomami, nós estamos preocupados. Porque a Xabiri Pata, Xabiri mais antigo, eles já estavam morrendo. Estava segurando a nossa onda do mundo. Eles estão muito pouco. Eu, sozinho, não vou aguentar, não. Porque a onda da planeta é muito pesado. É muito pesado. Nós somos a Chove Yanomami que está protegendo e olhando para não equilibrar o nosso mundo. A situação do povo Yanomami é muito ruim. Está adoecendo muito os meus parentes, minha família, irmão. Muito preocupante. É muito garimpeiro. Hoje em dia, representa o número de garimpeiros 50 mil ou mais 50 mil garimpeiros que entrou em 2020, 2019, 2020, 2021. Esse garimpeiro que está na terra de Yanomami está estragando a nossa principal rio que passa na terra de Yanomami. Rio Parimiu, que chega até na Oaris, metade já está destruída. Muito sujo. E Rio Mucajaí, Ailton, que você conheceu o Rio Mucajaí, agora está ruim. Ruim. Muitos garimpeiro. Muitos aviões. Não sei aonde que está vindo o avião. Muitos aviões, helicóptero, e a doença. E a garimpeiro entra de doença de coluna. Os garimpeiros estão usando nossa remédio.
esse remédio não é para cuidar os garimpeiros, não. Esse é remédio que entra na terra Yanomami para cuidar nossas crianças, nossos parentes. Essa vacina que entrou, também ele é desviado. Essa vacina, técnico que trabalha no polo base, eles estão, o técnico está cuidando os garimpeiros doentes. Para mim, está errado. Essa vacina não é para garimpeiro que tomar, não. Essa vacina que vem para tomar vacina para os Yanomami. Não é para garimpeiro. Esse garimpeiro que está doente, o chefe dele, ele cuida. Quem é que está mandando os garimpeiros lá na terra Yanomami doente? É o chefe dele que vai cuidar. Esse dinheiro, essa remédio que entra, Cesar que cuida de nós, a vacina entra no polo base Caianaú, muitos garimpeiros lá, técnicos que trabalham lá, eles estavam trocando de ouro com a vacina. Isso é que está acontecendo. Isso aconteceu há bastante tempo. E pessoa que trabalha com o meu povo Yanomami, eles não contam. Eles não contam, porque eles estão envolvidos. Estão funcionários da CESAI, está envolvido com carimbo. Então, essa é a minha fala, que eu estou contando. E eu estou mais preocupado também com o parente Mosqueratatã. Índio solar que vocês falam, Mosqueratatã, ele está no cercado. Se nós, FUNAI, governo, não cuidar, também eles vão desaparecer. Vai morrer sozinho. Esse aqui está preocupado. E igreja também, ele estava querendo entrar em contato com ele para evangelizar. Evangelizar o Mosqueratatã. Eu fui contra. Deixa ele como ele está. Assim que eu contar isso aí. E não é só malária que está matando Yanomami. Está matando as crianças com a verminosa, água poluída, água envenenada, água cheia de mercúrio. Essas crianças estão deixando doente. Nós, adultos, aguentamos, mas crianças tá morrendo, está adoecendo muito. Essa é a minha preocupação que eu vou estar repassando para você. Você fica muito longe, você não consegue chegar na nossa casa para olhar de perto. Então, está repassando a minha formação para você. E é um parte do lugar como da Amazonas e Roraima. Da Amazonas, onde a minha irmã a Lídia conhece esse lugar, um parte nós estamos protegidos, né? Um pouquinho protegido. Mas outra parte, como Roraima, Romoche, Chidei, Alto Catrimane, Malocapapiú, e a Caianaú, Ericó, Urariquera e Pacho Gajaí, nesse lugar, está muito ruim. Muito ruim. E a FUNAI?
FUNAI, a Frente de Proteção, ele não tem apoio. Uma pessoa, Frente de Proteção da FUNAI, uma pessoa trabalhando, ele não tem poder. Sem apoio, ele não vai proteger nós. Está todo lugar ruim que aconteceu 2020 e 2021. Então, essa é a minha fala. O que eu estou lá na minha comunidade, muitas parentes reclamando, falta remédio de malária, falta enfermeiro que foi tratado para trabalhar na terra Yanomami, ele não está trabalhando, não. Ele está tratando muita raiva. Como a enfermeira foi contratado para trabalhar na terra Yanomami, mas isso aí não tá acontecendo. Os políticos estão cuidando dele, estão protegendo para não sair, para trabalhar na terra Yanomami. Isso que eu queria contar para vocês. E como vocês estão muito longe e você não está vendo nada, então essa é a fala para vocês. E você, Malídia, o que eu não falei? Você te perguntar de novo para mim, eu respondo. Oi, Sam? Selma, mas você falou tudo, muito obrigada por você ter falado com a gente, né, ter contado sobre a experiência do filme, e também agora ter feito esse relato, né, de como está a terra indígena Yanomami hoje, invadida, né, por vários garimpeiros, como que está a situação da assistência à saúde nas comunidades Yanomami, né, a precariedade dessa assistência à saúde, das denúncias de comercialização de vacina, tudo isso que você apresentou aqui, né, para todos que estão escutando, estão Parece ouvindo. que eu estou mudo. Você agora estamos te ouvindo sim, Ailton, fique à vontade. Parece que eu estou mudo, eu não estou ouvindo vocês. Nós estamos te ouvindo. Você nos escuta? Alô? Oi, Krenak. Ailton. Você nos ouve, Ailton? Oi, na escuta, na escuta. Câmbio. Câmbio. Oi, câmbio, pepetango, câmbio. Agora, meu rádio quebrou. Bom, eu acho que eu perdi uma parte importante do diálogo, das conversas que vocês puderam desenvolver. Você estava exatamente falando de política, falando dessa coisa que é a política, não é isso? Eu acho que a gente não pode deixar de falar desse tema, porque ele está sendo decisivo para a gente ficar com a floresta em pé ou ficar sem a floresta. E existe uma quantidade muito grande de dinheiro que paga helicópteros, avião, balsa e tudo. O Chore nunca viu tanto avião, tanto helicóptero. Eles estão parecendo uma praga voadora no céu. O que acontece é o seguinte, é que agora tem uma guerra. Essa guerra não é brincadeira. A gente fez aquela série junto com o nosso Luiz, que chamava Guerras do Brasil. E conta um primeiro episódio, lá na mente, quando os brancos chegaram
para ocupar o litoral do Brasil. Esse lugar que é hoje Alagoas, o Piauí, o Ceará, o Maranhão, naquela região houve um ataque tão violento quanto esse que vocês estão sofrendo agora. Só que tem gente que pensa que a guerra foi só antigamente, que depois acabou a guerra e a gente vive, todo mundo aí no Brasil, em paz. Quando a gente estava fazendo essa série Guerra do Brasil, eu falei, nós estamos em guerra. Eu falei com o Luiz, por que você está me olhando com essa cara tão simpática? Nós estamos em guerra. E essa imagem, ela até hoje está andando por aí. Porque eu sei que nós estamos em guerra. Tem hora que a guerra tem muitos helicópteros, avião e bomba. Tem hora que não, que ela é feita de papel. Ela é feita de medida provisória. Ela é feita de mudança do texto da Constituição. Essa MP aí, essa 191 aí, essa coisa, isso é uma medida provisória que quer instituir que os direitos indígenas que estão na Constituição não valem nada, que eles podem depredar os territórios, que eles podem enfiar garimpo, que eles podem enfiar mineração, que eles podem abrir concessão de uso, que eles podem abrir a concessão para uso direto de terceiro dos nossos territórios. Eu acho que nós estamos em guerra. Eu não sei como que ainda um hacker não entrou aqui para derrubar a nossa conversa sobre esse filme. Eu desconfiei que da outra vez que eu caí, tinha alguém derrubando a minha entrada aqui. Aí eu fui, fiz a minha entrada no celular, nesse pequenininho aqui, no aparelhinho. Porque eu sei que quando a gente está tendo debates importantes, principalmente na internet e tudo, dependendo da importância do assunto e da audiência que você tem, algum engraçadinho vai lá e entra para atrapalhar, bagunçar a conversa. Ainda bem que a gente está num ambiente seguro aqui, não tem muita possibilidade de fazerem bagunça na nossa conversa. Mas a guerra, Chore, você já nasceu na guerra. E ela já estava por aí. Essa quantidade de aviões e de helicópteros e equipamentos que estão sendo direcionados para aí é porque a batalha agora entrar e tomar conta da floresta. É uma disputa mesmo. Não é brincadeira, não. Aquela história dos garimpeiros que entravam para pegar ouro, agora é uma entrada para pegar o território dos povos indígenas. Tudo que tem lá dentro, ouro, garimpo, madeira, o que for, é uma disputa pesada. Por isso que é importante essa fala que o chefe Raoni fez, dizendo para o Biden, olha, eu sei que vocês vão fazer uma reunião de grandes governos, o Raoni falou para o Biden, mas eu quero te dizer, esse governo do Brasil que está nessa reunião, não confia nele, ele é um mentiroso. Então eu gostei do Raoni falar isso, porque o Chore já falou, você também já falou, Chore. Então agora o Raoni falou, olha, não confia no que esse cara vai te falar. Ele vai te pedir dinheiro para dizer que vai cuidar da Amazônia. Mas ele está dizendo que só em 2030, provavelmente já até morreu. Então ele está fazendo uma promessa que ele não vai estar nem vivo para cumprir. É muita cara de pau. Primeiro tem que estar vivo. Se ele continuar brincando com a Covid vai acabar com ele. Ele não vai estar nem aí em 2030, nada não. Como é que ele pode fazer uma promessa dessa? Que em 2030 ele vai parar o desmatamento. Até 2030 eles acabam com a floresta. Então o chefe Raoni está muito certo de avisar para o Biden, cuidado, esse cara é um mentiroso. Enquanto ele fala lá fora, ele joga bomba na gente. E uma outra questão grave também importante é o seguinte, o Congresso, o Senado, os deputados, eles tinham que cumprir a obrigação cidadã deles e abrir o pedido de impeachment logo contra ele.
e mandar investigar o Salles também. Esse ministro fanfarrão, que fica destruindo tudo e não respeita lei nenhuma. Ele parece que ele está pensando o quê? Que ele está solto, assim, para fazer qualquer asneira? Então, assim, a gente vai ter que investigar esses caras. Infelizmente, nós vamos ter que investigar eles e descobrir para quem eles estão trabalhando. Eu acho que eles estão trabalhando para a Chauara. Eles são empregados da Chauara. Obrigada, Krenak, por essa reflexão aí, por essa fala tão importante, que mostra mesmo nossa realidade, né? E principalmente como que está a situação dos povos indígenas, a ameaça que as florestas sofrem, que os povos indígenas estão sofrendo com esse governo, né? Luiz, você passa a palavra para vocês fazerem as considerações, nós já estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Então, o Luiz e a Adriana, se vocês, né, quiserem fazer umas considerações, e depois, novamente, para o Davi e para o Krenak, para a gente poder encerrar a noite, dia 19 de abril, né, hashtag dia da... né, para a gente ouvir aí vocês. Legal, eu muito feliz de estar aqui com o Davi e com o Ailton. Eu acho que esse papo continua daqui a pouco. Eu convido todo mundo para, quando terminar aqui, ligar a TV Cultura, porque hoje a gente tem o Ailton no Roda Viva, e isso é muito simbólico e é muito forte. É um programa de grande audiência, e eu estou muito afim de ouvir o Ailton falando ali. De um modo geral, é isso que eu quero encerrar falando aquilo que eu comecei falando, que essa crise parece que, como em toda crise, sempre tem alguma coisa boa. E eu acho que os brasileiros estamos descobrindo que nós queremos ser indígenas. Não podemos esquecer que nós somos indígenas, né? A mãe da minha avó era uma indígena. Quantos de nós não tem nos seus antepassados indígenas que moraram na aldeia e que ouviam os espíritos e se curavam com os xamãs? Parece que estudos indicam que são 70%. Então, 70% dos brasileiros somos parcialmente indígenas, temos ancestralidade indígena. E eu sinto que esse momento que a gente está assustado, com muito medo, está todo mundo morrendo com muito medo, é um momento que as pessoas estão abrindo as suas escutas para ouvir a sabedoria dos povos que estavam aqui antes dos europeus chegarem e que estavam tocando muito melhor esse continente, esse país, esse território, porque nós tínhamos fartura de carboidrato, fartura de proteína, farturas metafísicas, filosóficas, mitológicas, e a gente os povos nativos, do qual eu sou parcialmente herdeiro, tínhamos um conhecimento científico e holístico que trabalhava com a palavra sustentabilidade, fertilidade, como o Davi fala no filme A Última Floresta. Essas são as palavras-chave da ciência e do saber. Quando a gente convive com os indígenas, como eu convivi com os Paiter Suruí, com os Guarani Kaiowá, com os Pataxós, e agora recentemente com os Yanomami, a gente percebe que essa gente, esses povos, eles não entram num delírio que a gente entrou, que é querer controlar o futuro a qualquer preço, dominar tudo que vai acontecer. É uma viagem muito maluca que a gente entrou, querendo agendar tudo e controlar o futuro. E a gente entrou num nível tão estressado de querer controlar tudo, como se isso fosse possível, que a gente esquece de viver o presente. Nós vivemos em níveis muito altos de estresse e ansiedade. E quando você vai e fica 5 semanas morando com os Yanomami, você fica admirado, porque ali o nível de estresse e ansiedade é baixíssimo. Eles estão muito presentes no aqui e agora. E isso os habilita a lidar melhor com o conflito, a serem mais orgânicos, mais felizes, escutarem mais, ficarem mais atentos nesses conceitos fundamentais, que é sustentabilidade, fertilidade, em vez de mercadoria. Então, eu acho que a gente está num momento em que os ouvidos estão se abrindo, vem coisas boas por aí. Eu acho que muita gente está querendo ouvir
e aprender. Eu acho que é a nossa hora de aprender com os povos indígenas. Eu agradeço ao ISA, agradeço a todas as ONGs parceiras, ao Greenpeace, ao Rainforest Survive, ao Amazon Watch, que estão ajudando a gente a divulgar esse filme, fazer esse trabalho. Agradeço a Lídia, a Adriana, ao Marcos Wesley, ao Bruno, toda a equipe do ISA que está com a gente, e, sobretudo, ao Davi e ao Ailton, que são super ocupados, porque tem todas as suas demandas no movimento indígena, e passaram esse tempo com a gente, ajudando a gente a entender um pouco o que está acontecendo, que está tão difícil, e a pensar um pouco melhor. Eu adorei o lado crítico do Ailton. Obrigado, gente. Então, hoje temos aí, um dia 19 de abril histórico, né? Temos o Ailton no Roda Viva, temos Davi, Thelma Taurepanga, Ailton também, muitos outros, o nosso Christian Wariu, que é da nossa equipe de comunicação, esse jovem potente mostrando aí como é que nas novas tecnologias, nas novas mídias, a gente pode tratar dessa questão, literalmente demarcando as telas nesse 19 de abril, né? É uma pena que a Sônia não pôde estar com a gente, mas ela também estava aí o dia todo em várias outras atividades, e acho que o importante para nós que também estamos, né, com essa indignação e sentindo essa situação desesperadora do país, é aprender muito com essa resiliência, né? Como o Ailton já tem dito por aí, né? Os povos indígenas estão vivendo isso há muito mais tempo, e nós estamos há 2 anos vivendo uma situação que a gente acha que é o fim do mundo, né? E vai passar, e se tudo der certo, a gente vai poder, a partir desse momento, olhar para o que a gente tem para aprender com essa diversidade indígena do país, para poder dar um salto e fazer a diferença daqui para o futuro, né? Acreditar nisso. Acho que eu vi Ailton e Davi, é muito bom, porque nos dá uma perspectiva, né, de que a gente tem que ir muito além desses problemas que a gente vive hoje e que a gente precisa superar. Então, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com esses 2 mestres, parabenizar o Davi e o Luiz pelo filme, que é muito tocante, que nesse momento acho que cumpre um papel super importante, né? Muito bom a gente poder trazer essas reflexões para a sociedade brasileira e ajudar a sociedade a superar esse momento. Obrigada. Obrigada, Adriana. Ailton, passo a palavra para você fazer suas considerações e depois para o Davi também fazer as considerações finais, desejar boa noite a todos. Muito bom, Lídia, muito bom, Luiz, muito bom, Adriana. Eu gostei de ficar com vocês um pouquinho aqui. Como vocês viram, hoje foi um dia intenso. Nós vamos ter gente falando de vários lugares, né? São 20 pessoas de 21 etnias diferentes que vão falar hoje no Falas da Terra, à noite, num canal aberto de televisão. Depois eu vou poder estar falando com o pessoal do Roda Viva, onde estavam me entrevistando o Denilson Baniwa, o Siddhartha, que é uma pessoa muito querida, o Nick e a nossa querida Renata, a Renata Tupinambá. Então, essa turma muito bacana, junto com o Leão Serva e com a Vera, me deram a oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto aqui. Esse assunto que nós estamos falando aqui na Última Floresta, ele aparece lá de uma maneira destacada como um ataque sistemático do sistema político capitalista contra a natureza. E vocês vão ter a oportunidade de me ver lá falando um pouco sobre essa necropolítica que inspira fazer voos de helicóptero na floresta com objetivo descarado de assaltar o bem comum. Porque a floresta ela é um bem comum, ela não é particular dos Yanomami. A floresta ela é maior do que todos nós.
A floresta é o bem comum. É isso que o Luiz falou. A floresta é o atestado dessa ancestralidade. É ela que mostra para a gente a antiguidade da nossa existência aqui. É tão maravilhoso saber que algumas daquelas samaúma, daquelas maravilhosas árvores frondosas, pode ter 200, 300 ou até 600 anos, como foi o caso de um pau-brasil encontrado na região de Monte Pascoal, com mais de 600 anos. Então é maravilhoso saber que uma árvore pode estar testemunhando essa pirataria aérea que está sendo feita contra a floresta, e nós vamos invocar o espírito dessas árvores para testemunhar contra esses bandidos que estão assaltando a floresta. É isso. Boa noite. Bom, gostei. Eu fico muito feliz, alegre, que eu estou junto com vocês, com o Luiz Polonês, e a irmã Chori Ailton, e a Adriana, e a nossa irmã Lídia. E nós somos 4. Aliás, nós somos 4 pessoas falando aqui. Muita gente tá de olho, fica escutando de nós. Nós estamos falando sobre a última floresta que nós estamos lutando por ele, para não deixar acabar a nossa floresta a partir da origem. Sem a floresta, como diz que sem a floresta não tem vida, não tem índio, não tem não indígena. Então, a visão do Xabiri, começou o Xabiri também, a visão do Xabiri, a nosso pensamento e o som da terra que a gente escuta, ele fala para nós, o Xabiri, ele está dando mensagem para nós, de mim e com os outros. A terra fala. Então, vocês são meus filhos da terra, vocês são filhos também da cidade. Se cuida. Você se pode cuidar. Vai acontecer muito ruim para nós. Muito. O nosso pensamento é a floresta da terra, ele repassa com o Xabiri, ele fala para ele, olha, e o povo do planeta vai morrer, vamos queimar, nós vamos morrer queimado, muito fogo na floresta, muita fumaça, como aconteceu no São Paulo. Essa é uma mensagem. O mundo avisando com o povo da cidade. Mas ele não está aprendendo nada. E também o mundo já tem uma mensagem lá no Minas Gerais, lá onde nosso amigo Ailton mora, lá no Mariana, Brumadinho. E o povo da cidade já viu esse perigo. Ele já viu, matou o povo,
matou pessoa que mora na beira do rio. Então, e o Pata Jabiri, ele também manda mensagem para mim, e também nós vamos morrer afogados. Muita chuva vai cair. Outro lugar já está acontecendo. A nossa mãe está se ficando. Como eu sempre falo para você e para os outros, nós, povo da floresta, ninguém vai morrer sozinho, não. Nós morreremos juntos. Morrer a floresta, morrer nós, morrer da cidade. Esse eu sempre falo para vocês. Nós estamos a risco, o nosso risco da nossa vida já está aproximando. Por que está aproximando? Porque outro lugar não tem mais árvore, não tem mais caça, não tem mais terra boa. Já está acontecendo muita ruim, não tem chuva, muito quente. E vai parecer mais. Eu vou dar uma mensagem para vocês, para você também se lembrar quando acontecer outra doença. Outra doença vai chegar de novo. Sem ninguém sabe. Você não está sabendo. Quem está sabendo somos nós, que tomamos a Aquana, que entrar em contato com a Jabiri, a gente sabe que vai acontecer. O governo brasileiro, Morrode, ele está deixando nós, Yanomami, triste, preocupado, mas ele vai também sofrer. Ele vai sofrer. A doença vai voltar para a cidade para matar a filha de vocês, a mãe de vocês, a pai de vocês. Essa é a minha palavra que eu vou dar. O governo está deixando nosso ficar doente. Bom, felizmente, eu vou minimizar a minha fala. Eu não queria falar muito. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe o que está acontecendo no Brasil e fora. A mudança do mundo. O homem da cidade fala, o mundo está mudando. O mundo nosso não muda. Quem está mudando? Os políticos que moram na cidade capitalista, moderno, que eles só ficam de olho. Nós, povo indígena, somos modernos na nossa floresta. Nós somos povo indígena, moderno na nossa terra, nossa saúde. Nossa costuma diferente. Então, Davi, eu não estou preocupado de medo, e já sei que o mundo vai se vingar. O mundo vai se vingar por causa do o povo Yanomami e Ikuana. E outros parentes que estão lutando também, lutando por nosso direito para a vida continuar morando no nosso lugar. Esse destruidor está tirando a riqueza da terra
ele não tão feliz. Ele não tão feliz. Ele está preocupado. Ele está preocupado como vai pagar a dívida. Como é que dinheiro, muito dinheiro, homem nunca vai ficar rico. Esse dinheiro que está tirando a nossa terra Yanomami, ou está tirando para valorizar o Banco Brasil, Banco Bradesco. Esse aqui é o pensamento do homem moderno. Nós estamos falando para Yanomami, o lugar de Yanomami, nós somos modernos da floresta. Moderno, protegido, natural. Então, essa é a minha fala. Osema, Lídia, e a Chore Renac, e a Nádia Adriana, e a Luiz Polonês, que nós fizemos um bom trabalho. Uhum. Essa cinema vai divulgar o nome do povo Yanomami no Brasil e no mundo inteiro. Essa cinema, a Última Floresta, vai divulgar, vai entrar em qualquer lugar. Uhum. É muito importante para nós. Essa notícia vai longe. Tem muita gente que está interessada, dá apoio para o meu povo Yanomami. O meu povo Yanomami merece. O povo Yanomami seja protegido, respeitado e ninguém está garantido. Mas a força da natureza vai garantir nós. Nós vamos morrer, mas vamos continuar a lutar. Eu não vou baixar a minha cabeça. Eu não vou deixar correr atrás. Então, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar qualquer homem, qualquer bicho. Nós, o Bagé grande, eles têm um poder. Não é poder de dinheiro, não. É poder da nossa natureza que nós temos. O nosso pai, o povo passado já lutou, defendeu e protegeu a nosso país do Brasil. É por isso os portugueses chegaram aqui, meteram mão, matou meu povo, roubou a terra. É por isso nós fizemos filme para chamar a atenção os ladrões estão roubando a nossa riqueza. Os ladrões, eles nunca vai preso. Muitas autoridades e muitas pessoas, nossos amigos, mas um dia ele vai arrepender, eu acho que ele vai ficar preso, então ele vai adoecer, a corona vai pegar ele vai sentir dor. Ele vai sentir dor. Como nós estamos sentindo dor, nós estamos a nossa vida.